Fala pessoal, tudo bom? Hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre Deep Learning ou aprendizagem profunda. Vamos entender um pouquinho como é que é a inteligência artificial aplicada, né, à aprendizagem profunda. Vamos entender um pouquinho sobre rede neural, como é que funciona isso de fato aí nos algoritmos de programação. Então acompanhe comigo o conteúdo, vamos entender um pouquinho sobre essa relação entre inteligência artificial, machine learning e também sobre Deep Learning. Vamos lá então. Primeira coisa, a gente tem que entender a motivação de existir uma tecnologia que faça esse tipo de reconhecimento, esse tipo de tratativa nos seus algoritmos. Então, a primeira coisa que a gente pode entender é que os computadores tradicionais eles são muito bons em realizar operações aritméticas, em executar uma lista de instruções especificamente definidas, e isso é uma característica muito comum aí das máquinas regulares. Contudo, eles têm dificuldade de resolver alguns problemas complexos, como, por exemplo, reconhecimento de padrão de objeto, pessoas, sons e cheiros, ou até mesmo traduções automáticas. Então, as tecnologias que a gente está trabalhando aqui agora, eles fazem com que exista uma gama de possibilidades para que a máquina possa desenvolver aí alguma certa inteligência em reconhecer esses tipos de problemas, esses tipos de padrões que são estabelecidos. Exemplo, como que escrever um programa capaz de reconhecer automaticamente letras escritas à mão? Olha que coisa diferente, né? Você olha para um modelo desse aqui, fica claro de você entender que nós aqui, seres humanos, a gente bate o olho e entende o número que está sendo mencionado. Mas como é que a máquina vai entender isso de fato, né? Por exemplo, aquilo ali é um 0, aquilo ali é um 6, aquilo ali é um loop infinito. Como é que ele vai distinguir aí, por exemplo, o número 3, 5, 4 e 9? Como que se consegue resolver essa questão aí de uma maneira descomplicada? E aí a gente começa a entender as motivações de você trabalhar com Deep Learning, com aprendizagem profunda. Então, basicamente, para a gente poder relembrar o que a gente já tratou, a aprendizagem de máquina funciona para resolver problemas com tipos de abordagens. Então, a gente tem aí a experiência que é tratada, a performance que vai ser feita e a tarefa que vai ser realizada. Então, você equiparando esses algoritmos, você consegue realizar esses tipos de questões. O Machine Learning tem essa função, de fato, de trabalhar pela experiência que vai ser estabelecida, pela performance que vai ser trabalhada e pela tarefa que vai ser realizada. E aí a gente tem um exemplo da aprendizagem de máquina, que a gente já tratou mais ou menos na aula anterior, né? E acompanha esse vídeo. A gente tem aqui um exemplo de você mostrar algumas imagens para o algoritmo e ele identificar isso de fato, o que seria esse objeto. Por exemplo, você tem ali a primeira, um gatinho em cima, um gatinho embaixo e um cachorro no meio. Quando o cachorro parece o gato, como que ele vai saber diferenciar? Então é esse tipo de questão que se levantou quando se começou a tratar com a inteligência de aprendizagem profunda. Como que você observa características específicas para que você possa, de fato, identificar e ter certeza que aquele objeto ali, ou aquela imagem, aquele formato de texto tem, de fato, a sua relevância. Então, o que aconteceu? A partir dali surgiu-se, então, uma ideia, né, uma característica de se trabalhar por hierarquia de camadas. E aí, a partir dali, surgiu-se uma sub-área da Machine Learning chamada Deep Learning, ou aprendizagem profunda. Então, basicamente, você tem níveis de camada de aprendizagem, e a partir desse nível de camada de aprendizagem, ele vai comparando o erro-acerto até chegar numa solução que seja definitiva. E daí surgiu a necessidade de redes neurais que são artificiais. Muito parecida com as conexões neurais que nós temos no nosso cérebro, essas redes neurais elas têm essa função de apresentar várias possibilidades e cada possibilidade tendo um peso específico para realizar aquela tarefa. Então, só para a gente poder exemplificar aqui, esse aqui é um exemplo muito interessante. Aqui a gente tem aqui uma pessoa, né, e aí ele começa a mapear baseado na coloração do que está sendo trabalhado, no formato da imagem, na resolução dessa imagem, começa a se trazer ali alguns problemas para o algoritmo. Ele começa a identificar, isso é um carro, isso é uma pessoa, isso é um animal. Eu começo a trazer objetivos para esse algoritmo e ele começa a observar, de fato, cor, textura, movimentação, enfim, ele começa a observar essa imagem como um todo e ele vai chegar num determinado momento em que ele vai observar as correlações, identificar cada um dos objetos e trazer ali um resultante. Então ele vai determinar qual que é a melhor alternativa para essa foto que você está vendo. Baseado na experiência de dados que ele tem, ele vai identificar que isso aqui é uma pessoa. Por quê? Ele vai olhar as características da imagem como um todo, vai mapear essas imagens, vai olhar para o banco de dados que ele tem, que vai estar relacionando o que é uma pessoa, e a partir dali ele vai mapeando isso, desenhando até chegar num resultante, né?
Então, para a gente poder entender, a gente não está excluindo a inteligência artificial, ela é o todo desse conjunto de questões. O machine learning, que é a aprendizagem por reforço, a aprendizagem que vai ser estabelecida para que a máquina possa aprender, ele continua sendo estabelecido, mas o deep learning, ele começa a aprofundar um pouco mais, não tendo necessidade de você ter tantas imputações de dados para que ele possa trazer um resultante. Então, o Deep Learning é o nível mais profundo que existe na inteligência artificial, justamente porque ela consegue mapear a partir de um grande volume de dados com possibilidades diversas até que ela possa acertar uma resposta, um resultante. Então, para a gente poder entender um pouquinho de onde surgiu essa ideia, então, a primeira coisa foi o primeiro modelo de neurônio artificial que foi criado por McLuhan-Pitts. Isso em 1940 surgiu essa ideia de você criar, de fato, um neurônio que funcionaria ali de forma artificial. Isso foi evoluindo aí para programação, depois a gente teve aí a funcionalidade de requisitos, a gente teve aí algumas evoluções da própria Google quando entrou de fato aí como grande precursor ali dos projetos de cores, mudando do 16K para 32, e aí depois você teve de fato um banco de dados chamado AlexNet, que esse sim trabalhou com aprendizagem profunda, identificando imagens a partir de reconhecimentos, né? Então, tudo isso aconteceu aí, trazendo de fato aí uma evolução paralela à inteligência artificial. Então, você pode perceber que Deep Learning é muito focado em imagem, muito focado em reconhecimento de voz, de padrões, justamente porque é o que mais se alimenta aí nessas bases. E aí a gente teve uma evolução natural, né? Então a gente teve aí de 1950, quando se inventou o termo inteligência artificial, e aí você teve aí 3 décadas focadas na inteligência artificial. Machine Learning surgiu na década de 90 e impulsionando aí até 2006 com alternativas ali. E aí a rede neural vindo com força, né, na aprendizagem profunda a partir de 2010 e estruturando algoritmos que são complexos, que são interessantes. E para a gente poder entender como é que funciona, então, esse tipo de questão, a rede neural como um todo, ela funciona da seguinte maneira. Eu tenho aqui, então, a possibilidade de entrada, os algoritmos de entrada. Então, esses algoritmos de entrada, eles trabalham com um vetor de entrada. Depois eu passo por uma camada de peso, a gente chama de camada oculta. Então, aqui eu tenho os pesos, os valores de cada uma dessas camadas. Ele pode começar a ter aqui alternativas dessa primeira, ou dessa segunda, ou dessa terceira. Então, ele vai mapear para ver qual é o melhor caminho para ser estruturado. Após isso, eu posso passar por uma segunda camada, e aí eu tenho a camada de saída que vai reconhecer de fato aquilo que eu preciso, aquilo que eu estava desejando como resposta. Então, basicamente, a gente trabalha com alguns elos, né? Então, os neurônios ou nós de processamento, eles saem da entrada, passam para as possíveis possibilidades de acordo com o que eu estou tentando entender, que eu estou tentando traduzir para a linguagem de máquina, e a partir dali eles passam por camadas de decisões que vão automaticamente mapeando e identificando as questões que estão sendo trabalhadas para poder sair um resultante aí, uma saída que pode ser algumas possibilidades. Então, quando a gente olha para uma rede neural, a gente está falando basicamente de um conjunto de estabelecimentos que vão ser mapeados e conferidos para tentar trazer a melhor alternativa. Caso a máquina não identifique, ela volta para essas alternativas ali, mapeia novamente e vai delimitando cada vez mais uma resposta que seja assertiva. Então, basicamente, a gente tem aqui os algoritmos de entrada, a gente tem os pesos de cada um desses algoritmos, ele passa por um entrelaçado de nós, as camadas de neurônio, para que ele possa fazer depois um resultante baseado nos dados que foram implementados. A gente tem redes neurais que são simples, ou seja, você sempre vai ter aí algumas camadas de entrada, algumas camadas de processamento, e aí você já tem as possíveis resultados. E numa rede neural Deep Learning, você pode ter várias camadas entrelaçadas até que você tenha o resultado a ser obtido. Tá? Numa rede convencional, numa rede neural convencional, você sempre tem que ter, por exemplo, se identificar o que é um carro. Eu precisaria entrar com os atributos de forma manual, ali, inserção de manual, ele faria uma classificação e eu estaria ali o que é o carro, o que seria o não carro. Então, teria um resultante. Na Deep Learning, eu consigo colocar as informações, ele baseado nas informações que tem, ele vai fazer a extração de atributos, já fazer classificação e assim trazer um resultado. Então, uma rede neural Deep Learning de aprendizagem profunda, ela tem essa capacidade de fazer a extração de atributos e já classificar os dados de acordo com o que precisa. Aqui, só para a gente poder entender uma fase de treinamento, em que você insere todos os dados aqui, nosso objetivo é achar o gatinho aqui, tá vendo? Então, o que acontece? Você coloca a informação
para o algoritmo, para os algoritmos, ele vai entender essas informações, eu já mapeei o que eu quero, e aqui ele vai passar por todas essas camadas, vai identificar características, como por exemplo, o olho do gatinho, o formato da pata, enfim, ele vai observar as características que eu estou querendo aqui para poder achar um resultado que seja mais interessante. E quando você trabalha isso aqui, quando você trabalha na propaganda, você está trabalhando desse jeito, quando você trabalha aqui já na produção, ele vai bater a foto do gato e ele vai achar o gato do outro lado. Justamente porque ele já aprendeu quais são as características que de fato identificam aquele gatinho. Então, é só um exemplo para vocês poderem ver isso de forma prática. E aí, para que isso funcione, a gente tem aí uma grande quantidade de dados que tem que ser trabalhadas para funcionar as redes neurais. Né? Então, não adianta a gente trabalhar com poucos dados. Então, os algoritmos tradicionais eles têm uma camada de dados. As pequenas e médias redes neurais têm aí um conjunto de dados, um conjunto variável de dados, e as redes neurais de Deep Learning são com dados assim monstruosos, né? Por isso que as imagens geralmente são mais utilizadas por conta do volume de dados que você pode colocar no algoritmo. Esses algoritmos vão processar aquele conjunto de imagens e vão trazer alguns resultados. Tá? Então, para a gente poder entender, não é uma ideia recente, né? A gente não tem a rede neural múltipla camadas, não é uma ideia recente, já é uma coisa que tem sido trabalhada ao longo dos anos. Os problemas complexos eles existem e às vezes precisam ser cada vez mais profundas, e existem alguns problemas no treinamento, né? Então, o primeiro problema deles é que geralmente tudo que é gradiente, tudo que tem muita coloração, ele acaba desaparecendo, então você tem que programar os algoritmos para que eles entendam aí as cores reais, então isso é um problema. E o treinamento demora muito, né? Então, geralmente você não tem um resultado tão bom ali logo de imediato, você tem que treinar o seu algoritmo para que ele possa ir aprendendo. Mudou algumas questões, porque agora a gente teve aí alguns avanços no Deep Learning, né? Então, existem algumas coisas que trouxeram algumas características, né? Para melhorias dessa tecnologia. A primeira delas é o próprio Big Data, né? Esse grande volume de dados que hoje em dia é traçado e trabalhado, né? Então isso também melhorou bastante, então isso tornou aí de fato Deep Learning mais relevante. O hardware também, ele avançou muito com as GPUs, né? Com essas interfaces gráficas que foram surgindo, isso também transformou o Deep Learning de uma forma mais rápida, e também a ideia da Lead More, a ideia do processamento ser cada vez mais rápido e avançando, também foi um caminho que abriu portas aí para o Deep Learning, e também alguns processos de algoritmos, né, que trabalhando, por exemplo, por peso, por escalada, né, escalabilidade dentro do algoritmo, as funções de ativação, a hierarquia de dados, né, e as representações intermediárias, tudo isso fomentou aí, proporcionou que o Deep Learning hoje tivesse chegado aí num patamar muito mais interessante, muito mais assertivo. As aplicações que nós temos do Deep Learning, basicamente a gente vai trabalhar com a classificação, ou seja, eu consigo predizer ali como classificar textos ou objetos. Eu tenho a clusterização, que seria você descrever aí por agrupamentos, por tipos. A gente tem o modelo regressivo, né, que vai fazer a classificação por regressão, ou seja, eu vou fazer aí a predefinição de alguns algoritmos a partir de uma linha vertical, a partir de uma separação de dados, e as anomalias, que vão basicamente observar o conjunto de dados e aquilo que foge um pouco da realidade pode ser acionado de forma visual e forma prática. Então, algumas aplicações práticas aí que existem nos modelos de Deep Learning seria, por exemplo, essa possibilidade de você transformar todas as fotos em preto e branco. Então, isso já é uma característica que a gente utiliza, que é baseada em Deep Learning. Eu consigo observar os pixels e transformar a coloração de acordo com a imagem que está sendo trabalhada. Isso já é um algoritmo baseado em Deep Learning. A classificação e detecção de objetos também é outra tecnologia que trabalha basicamente mapeando o pixel, mapeando ali o formato, identificando aquele formato e classificando ele como um objeto que a gente está entendendo. Então, ele bate o olho nas características, baseado num volume de dados que já tem pré-definido, traz uma solução de detecção, né? Então, isso aqui é muito interessante. Outros também que já existem, que são bem simples, que a gente está vendo acontecer, e às vezes não entende a tecnologia que está por trás, como, por exemplo, a descrição de imagem em vídeos. Então, às vezes você coloca uma foto no seu navegador de internet, enfim, na sua aplicação, e pela foto que está sendo trabalhada, você já identifica, por exemplo, que é um homem tocando guitarra, uma criança brincando com Lego, um construtor. Então, esse tipo de informação automática, e geralmente as aplicações Google elas demonstram muito isso, algumas
aplicações em Office também, já é um trabalho de Deep Learning, já é um trabalho em que a imagem foi mapeada, foi classificada e trouxe um resultado automático sobre a descrição daquela imagem. Outra coisa que também é legal seria as traduções automáticas, né, cara? Então você tem ali uma imagem com uma linguagem, você já consegue traduzi-la automaticamente. O Google Tradutor, ele é a maior inteligência artificial que existe no planeta. Ele trabalha com Deep Learning, ele mapeia as questões por imagem, por texto e faz as traduções ali, às vezes de forma automática por reconhecimento textual e também por reconhecimento de voz. Então, essa percepção, né, a gente está falando aqui de uma das maiores arquiteturas de inteligência artificial do mundo, ele já consegue, baseado na forma em que você fala o texto, baseado na forma que você escreve o texto, posicionar e traduzir essas informações. Então, esse tipo de aplicação do Google, por exemplo, que é o que a gente está mencionando, ele é uma das bases de Deep Learning mais avançadas que existe no mundo. E o próprio reconhecimento de voz, e a gente tem vários tipos de sistemas que vão trabalhando em cima disso, mas o reconhecimento de voz ele veio melhorando e evoluindo de acordo com o tempo. Hoje é um tipo de modelo específico de trabalho que já está sendo bem implementado, já tem aí uma certa estabilidade dentro do mercado. E o Google Speed Recognition é um sistema, né, de reconhecimento que já tem aí atendido muitas pessoas. A partir dele começou a surgir assistentes pessoais, começou a surgir aí outras tecnologias para que pudesse reconhecer a voz, a tonalidade, as palavras, a própria pronúncia. Tudo isso foi estruturado dentro de uma base de dados a partir, então, de Deep Learning. Então, você conseguiu trabalhar ensinando palavras para a máquina, ensinando sotaque para a máquina, ensinando entonação, ensinando algumas características para que ela pudesse observar esse tipo de tratamento sonoro, transformar isso em algoritmo e, a partir dessa transformação em algoritmo, identificar os padrões e apresentar, de fato, uma resolução, né? Então, isso tudo é um processo gigantesco que já tem acontecido. E aí a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, existe um vídeo que eu vou deixar para vocês aí na descrição, que é muito interessante, de uma Deep Learning compondo uma música de Chopin. Então, basicamente, ela ouviu todos os padrões e foi compondo ali um sonoro ali bem parecido com as músicas que foram trabalhadas e classificadas. É muito interessante isso, porque uma máquina consegue fazer esse tipo de trabalho. Outra aplicação de Deep Learning que eu acho maravilhosa é esse vídeo da Tesla, que eu também vou deixar para vocês na descrição, que mostra, de fato, aí o trabalho do carro automático sendo guiado no trânsito, observando o carro da frente, ele mapeia o carro da frente, mapeia a sua posição, mapeia o trânsito, mapeia o que vai ser trabalhado e a partir dali começa os seus sistemas de automação. A gente vai falar bastante sobre isso aí em outros vídeos. E também a geração de textos escritos de forma manual, né? Então, a escrita também é uma outra coisa que eu acho legal, porque o próprio algoritmo identificou o formato da letra, identificou como que ele funcionaria e, a partir de padrões que foram ensinados, ele começa a demonstrar ali textos com escritas que ele aprendeu, com formatos de letra que ele aprendeu também. E um dos exemplos mais interessantes, de fato, foi quando o Google AlphaGo venceu o campeão mundial de Go. O Go era um jogo muito interessante, baseado em movimentos repetitivos e análises de dados. Ele conseguiu essa máquina conseguiu ganhar, de fato, esse jogo do campeão mundial. Porque a máquina, diferente da gente, ela não tem aí algumas questões. Então, a máquina, ela basicamente foca naquele objetivo e ela não vai ter distrações. Então, o campeão mundial de Go podia estar ansioso com a partida, podia estar preocupado com os filhos, com a família, com um monte de coisa. O algoritmo não se preocupa com nada além de executar, de fato, a sua função. Por isso que esse exemplo aqui, dessa máquina, quando ganhou o campeão mundial, a gente consegue entender como que esse tipo de inteligência pode trazer benefícios ali, aprendendo padrões e a partir dali trazendo resultantes, né? Então, o Deep Learning ele evolui muito nesse sentido. E no mercado a gente teve aí um crescimento absurdo, né? Entre 2012, os projetos da Google comparados ali aos projetos de hoje em Deep Learning, você teve um crescimento aí exponencial, um crescimento muito grande.
A gente também teve uma movimentação de valores ali que está prevista até 10,2 bilhões de dólares até 2025. Então é um aumento progressivo. A maioria das ideologias de mercado, a maioria das concepções de mercado estão indo para o sentido de aplicar Deep Learning, essa rede neural mais forte para poder chegar nos seus objetivos. E os grandes players, né, seriam as grandes empresas que trabalham hoje baseadas em Deep Learning, são as redes sociais como o Facebook, como o Twitter, a Microsoft com todas as suas aplicações, inclusive Office, a Nvidia, que trabalha basicamente com essa parte gráfica, a parte de mídia, de games, Baidu, que fora aqui do Brasil não é tão conhecido, aqui no Brasil não é tão conhecido, mas é um dos grandes portfólios de programas na internet. A própria IBM com o Watson também trabalha baseado em Deep Learning. E o Yahoo, que foi essa primeiro e-mail que existiu aí, primeiro robô de busca de classificação, esses caras também estão trabalhando fortemente aí, focados em Deep Learning. Inclusive, a gente imagina que seja o futuro da Yahoo, como o futuro da IBM, essas aplicações aí mais específicas. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo que a gente teve hoje sobre esses conceitos aí iniciais sobre Deep Learning. Qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês, tá bom? Forte abraço.